Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. E antes da nossa reflexão, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes concentrados que rendem muito mais e vão garantir aí, uma maior economia para o seu bolso, viu? Por quê? Porque rende muito mais. E vão trazer para você aquela sensação de limpeza, de bem-estar sempre agradável aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Esse aqui de hortelã, ai que delícia! Você pinga algumas gotinhas num litro de água e já vai fazer toda a diferença. O cheirinho que você deixa é impressionante. Aqui na descrição do vídeo tem o site da empresa, das redes sociais para você conhecer soluções práticas para você usar o Koala aí no seu dia a dia. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então à reflexão de hoje. A nossa reflexão é em cima de uma frase de Pitágoras. E a frase do Pitágoras diz o seguinte: as palavras mais antigas e mais curtas, sim e não. Então, palavras mais antigas e mais curtas, sim e não. Não gostou? Sim e não. São aquelas que exigem maior reflexão. Concorda? Eu concordo com Pitágoras. Eu concordo. Porque, veja bem, são palavras antiquíssimas, são palavras curtas, porém, elas exigem reflexão. Agora eu te pergunto, será que nós estamos acostumados a fazer as devidas reflexões diante do sim e diante do não? Ou será que apenas e tão somente dizemos sim porque queremos agradar, mas não nos debruçamos sobre os motivos pelos quais dissemos sim? Será que dissemos não apenas por covardia? Hein? Quantas vezes a pessoa disse não por medo? A pessoa disse não por causa ela tinha um medo de fazer aquilo, de empreender aquela ação, apesar de ter vontade. Então, você está vendo que numa simples palavra, num simples sim, num simples não, deve ter a reflexão. E você sabe que é isso que muitas vezes as crianças, claro que de maneira, não de maneira reflexiva, mas as crianças, elas querem o porquê. Então a mãe falou: não, você não pode comer isso. Por quê? Por que não? Eu falei que não. Para, não. Não é não. Muitas vezes a mãe não sabe explicar o porquê que a criança não pode fazer aquilo. Então, sei lá, a criança tira uma bolotinha do nariz e quer comer. Não! Por quê? É feio, é sujo, é nojento. Você é porca, menina. Então, a criança está num processo de formação. Agora, nós, enquanto adultos, muitas vezes não refletimos sobre os nossos sims, sobre os nossos nãos. Escuta, por que eu continuo dizendo sim para esse tipo de situação? Por que eu continuo dizendo sim para essa pessoa que só tira minha paz de espírito? Por que eu continuo dizendo sim a esse tipo de relacionamento? Por que eu continuo dizendo sim a esse tipo de amizade
que não tem me acrescentado nada, uma pessoa invejosa, uma pessoa que vive me apunhalando pelas costas, uma pessoa irônica, uma pessoa chata, uma pessoa falsa. Por que eu continuo dizendo sim, sim, sim? Entende? E o que me faz dizer não? Então, o que eu quero para mim? O que eu não quero para mim? Quais são as coisas, sabe, quando eu penso na minha vida, que eu diria um sim? E por que eu diria sim? O que me motiva dizer sim para estas coisas? E por que eu diria não para estas outras aqui? Agora, não adianta ficar, porque não, porque, imagina, por quê? Você sabe que olha, vou dizer para vocês, gente, uma pessoa racista, uma pessoa preconceituosa, entende? O raciocínio dela cairia por terra se ela conseguisse refletir sobre o porquê ela quer dizer não a um negro. O raciocínio dela cairia por terra. Não, porque é uma raça inferior. Raça inferior? Por causa de melanina? É sério? Por causa da pigmentação da pele? A pigmentação da pele faz com que a pessoa seja inferior? Sério? Velho, você consegue desenvolver esse raciocínio? Se uma pessoa conseguisse refletir sobre o não, por que ela diz tanto não, tem tanta raiva? Só porque uma pessoa tem uma orientação sexual diferente da dela. É porque não é o natural. Calma. O que é natural? Vamos questionar, vamos pensar. Quais são as formas de manifestação da sexualidade? Então, sabe, a pessoa simplesmente se apega a algumas coisas e ela não consegue refletir sobre o sim e refletir sobre o não. Por que eu me apego a determinadas ideologias, a determinadas ideias? Por que eu digo sim a essa ideia? Gente, para pensar. Se os caras que tivessem, que amarram bombas, sabe? Explodem metrôs, explodem os caras que enfiaram os aviões no World Trade Center. Cara, se eles tivessem questionado, se eles tivessem refletido o real motivo de estarem dizendo sim para fazer aquilo. Sabe, por quê? Por que o que faz com que eu acredite que eu esteja fazendo o bem ao enfiar um avião numa torre, fazer esse prédio, né, ficar em chamas, com pessoas se jogando, tamanho desespero? As pessoas se jogavam de lá de cima. E como que eu posso achar que isso é fazer o bem? E aqui não pense que eu estou então com um discurso absolutamente defendendo os Estados Unidos. Os americanos, por sua vez, também questionariam guerra no Iraque, como questionam. Né? Vão fazer manifestação em frente à Casa Branca, tal, como questionam. Entende? O que, né, por detrás da guerra tem toda uma indústria bélica, a indústria de armas, a indústria, né, que gera bilhões de dólares. O motivo de estarem lá por causa do petróleo, entende? Então, quer dizer, quando eu questiono o sim, quando eu questiono o não, é muita coisa
que a gente acaba questionando. Tá vendo? Desde da nossa vida, tá vendo que o meu raciocínio começou da nossa vida e agora nós vamos para questões até mais complexas. Né? Vamos para questões sociais, mundiais. Então, é a reflexão que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, em cima de palavras que estamos dizendo a toda hora, a todo momento. Mas muitas vezes não refletimos os reais motivos que fizeram com que nos levaram a dizer o sim e a dizer o não. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.